pessoal, essa é a nossa quinta aula, então, da disciplina de Fundamentos Sócio-Histórico-Filosóficos da Educação, né? Nesse módulo, então, a gente vai falar sobre os pensamentos pedagógicos socialistas e o movimento da nova escola. Então, no módulo 4, né, na nossa videoaula anterior, a gente falou sobre o pensamento pedagógico moderno, né, o iluminista, e vocês tiveram acesso, através do material complementar, ao positivismo, tá? O pensamento pedagógico positivista. Então, retomando um pouco do pensamento pedagógico positivista, né? A gente tem, então, alguns expoentes, né, no positivismo, como Comte, né? E acredito que vocês já estejam familiarizados com o positivismo, porque a disciplina da professora Camila, né, já tratou sobre o positivismo, né, como que surge toda a influência do positivismo nas ciências sociais, na sociologia, né? Então, no final do século XVIII, né, na sociedade burguesa, no iluminismo, a gente vai ter, vamos dizer assim, duas forças um tanto antagônicas que vão surgir nesse período, né? Que é o movimento popular e socialista, né? E o outro é o movimento elitista burguês. Tá? E esses dois movimentos, vamos dizer assim, essas duas forças que surgem lá no final do século XVIII, vão chegar no século XIX, né, como o marxismo, né, tendo como expoente Karl Marx, e o positivismo, então, tendo como principal referência o Augusto Comte. Então, é importante a gente diferenciar a questão do marxismo, né, compreendendo que o marxismo, né, ou a teoria marxista, ela é a teoria ou a interpretação, né, de seguidores ou comentadores ou pensadores que vieram pós-Marx e que fazem uma interpretação da obra do Marx, né? Tanto que alguns diferenciam a teoria marxista da teoria marxiana, usando marxiana ao que se trata dos escritos do próprio Marx, né? E marxista as interpretações, tá? Então, quando a gente fala aqui de marxismo, é a interpretação que alguns, né, pensadores fizeram da obra do Marx, tá? Por que essa distinção? Bom, o Marx, ele não se deteve especificamente a questão da educação, ele não escreveu uma obra sobre a educação, mas ele falou sobre a escola, sobre a educação nas suas obras, né? Questões muito pontuais, assim. Ele não escreve nenhum tratado sobre educação, nenhum texto. Então isso é importante entender. A mesma coisa com relação ao positivismo, né? Embora Comte seja considerado o pai do positivismo, o primeiro, né? No pensamento pedagógico positivista a gente vai ter muito a influência de outros, né? Vamos dizer assim, seguidores de Comte, né? Ou que vão interpretar a teoria do Comte e vão pensar algumas coisas relacionadas à educação, tá? Então, o Comte, ele vai, a partir da lei dos 3 estados, que eu acredito que vocês já viram lá com a professora Camila, então nem vou retomar aqui, mas se vocês quiserem, lá no livro, né, História das Ideias Pedagógicas do Gadotti, ele fala, né, sobre essa lei dos 3 estados. Além disso, naquela obra História da Filosofia, né, do Reale, eu acredito que tem um capítulo que fale do Comte.
né? E falando especificamente da lei dos 3 estados, do positivismo, tá? Mas então, a partir da lei desses 3 estados, o Comte deduziu o sistema educacional, o que ele compreendia que o indivíduo, né, que cada indivíduo repetia as fases da humanidade, tá? Então, esses 3 estados que ele pensava para a humanidade, para a sociedade, né? Então, como que a partir disso ele vai deduzir, então, esse sistema educacional, né? Bom, ele vai pensar, então, esse sistema educacional em 3 fases, né? Fazendo referência aos 3 estados. A primeira fase, então, a infância, né? Seria a fase da aprendizagem não formal, né? Onde o objetivo, então, é transformar o que ele vai chamar de fetichismo natural, né? E inicial, numa concepção abstrata do mundo, né? Então, nesse momento não há uma, vamos dizer assim, uma orientação, uma educação mais formal, né? É o momento em que a criança tá passando, né, desse fetichismo, que é esse culto aos objetos e até mais relacionado quase como um culto religioso, né, aos objetos, a uma concepção mais abstrata do mundo, onde está mais na questão da reflexão, do intelecto, claro, percebendo o contexto, né, que são crianças, né, então é nessa primeira fase, na infância, onde a criança tá se preocupando, né, tá desenvolvendo a questão do lúdico, do imaginário, então tá, de certa forma, descentrando um pouco da questão do objeto, né, de ficar muito fixo na questão do objeto. Tá? Na segunda fase, que é a fase da adolescência e da juventude, do conto, né, o homem, então, e aqui o homem de novo, né, é bom reiterar que é no sentido de humanidade, né, tanto o homem quanto a mulher, né, mas o homem adentraria no estudo sistemático das ciências, tá? Então seria um momento de que se introduzisse, né, esse estudo das ciências, tá? E com ênfase, obviamente, nas ciências naturais, tá? A terceira fase, então, seria a idade madura, né? O homem na idade madura, e aonde aconteceria, vamos dizer assim, a transição, né, do metafísico ao positivo, né? Então seria um momento de, segundo o conto, de abandonar a religião, né, essa crença num Deus, né, e num Deus abstrato, pro conto, né, para em direção a um grande ser, né, o que ele vai chamar de um grande ser, que é a humanidade. Então, nessa idade madura, né, a gente atingiria o terceiro estado, né, que é, assim como a sociedade, como a humanidade, né, e que seria um momento vamos dizer assim, de formação da solidariedade humana. Então, a educação, ela vai propiciar essa formação, né, da solidariedade. Isso seria, vamos dizer assim, um produto entre aspas, né, da educação, né? Seria o terceiro estado, então, já na idade madura, passando por essas 3 fases do sistema educacional, né, a gente chegaria a esse momento de abandonar, então, o metafísico, abandonar a religião, abandonar a ideia de um Deus abstrato para em direção a um grande ser, né, o que ele chama de um grande ser, que é a questão da humanidade, que para ele estaria nesse terceiro estado, né, que seria a formação dessa solidariedade humana. Tá? Então, ainda no positivismo, né, a gente vai ter o Spencer, né, que eu acredito que vocês tenham visto também, né, já tenham tido contato com o pensamento do Spencer, e no que tange a educação, então, né, ele acredita que é necessário, então, deixar de lado a religião e valorizar
o princípio da formação científica, né, na educação. Então a gente vai ter uma ênfase na cientificidade a partir do Spencer, né, e numa ideia de uma ciência positiva que muito ainda reflete hoje, né, na nossa sociedade, inclusive no nosso sistema educacional, depois a gente vai falar disso, né. Então, e ele acreditava que esses conhecimentos da escola, né, deveriam possibilitar uma vida melhor, né, com relação à saúde, o trabalho, a questão da família. Então, por isso era necessário a introdução, a inserção das ciências, né, e essa questão de uma ênfase numa ciência positiva, que é muito a ciência natural, né? Uma ênfase muito nas ciências naturais, né? Nesse método de investigação da época das ciências naturais, né? De uma ciência que é, de certa forma, dominada pelo método, pela técnica nesse período, tá? Então, essa inserção ela vai se dar de forma gradativa, porque vai haver uma resistência, né, da filosofia, da teologia, das línguas clássicas, que vão, de certa forma, que exercem ainda uma dominação e que vão postergar um pouco essa inserção das ciências, até que a ciência vai, de fato, conseguir se inserir e vai influenciar muito os sistemas educacionais. Ainda hoje a gente vê o reflexo disso. O positivismo, então, ele iguala as ciências sociais e as naturais, né? Ele acredita que por questões metodológicas, que a gente pode utilizar o mesmo método das ciências naturais nas ciências sociais, né? Vocês já viram isso com certeza com a professora Camila. E depois o marxismo, né, essa teoria marxista vai criticar bastante essa, vamos dizer assim, essa pretensão de igualdade entre as ciências, né. Então, nesse conjunto de ideias pedagógicas e sociais, a gente vai ter uma forte ênfase num caráter conservador e reacionário, né, da tendência positivista na educação. Então, como que a gente sabe que o positivismo influenciou bastante, né, o Brasil, principalmente antes um pouco da ditadura, mas também o golpe civil-militar, né, de 64, e a nossa própria bandeira, né, a frase ordem e progresso na nossa bandeira é reflexo do positivismo, né? Então a gente vai ter uma influência muito grande do positivismo, mas para além dessas, vamos dizer assim, dessa influência mais simbólica, mais visual, a gente tem uma influência na própria educação. Essa questão de fases, por mais que a gente não tenha sido pensada em séries, mas a gente tem essa influência, né, de que há uma fase para se aprender determinada coisa, né? Por exemplo, a educação infantil é uma primeira fase, onde a gente ainda não tem a inserção, vamos dizer assim, mais forte e inicialmente, hoje já mudou bastante, né? Mas quando surge, né, essa primeira fase, as creches e a própria educação infantil, hoje chamada educação infantil, né? Essa primeira etapa ela era muito com relação às rotinas, né? Muito centrada na questão do cuidar, né? E daí depois vão surgir essas discussões se o cuidar é pedagógico ou não é pedagógico, se isso já compreende, se lá na educação infantil a gente está trabalhando conteúdos ou não está trabalhando conteúdos, se trabalha conhecimento, se não trabalha conhecimento, né? Mas, por influência do positivismo, num primeiro momento, isso não vai, esse período da infância, ele vai ser pensado mais
nessa questão mais abstrata, como se fosse uma educação não formal, né? Tanto que a educação infantil ela não era obrigatória até pouco tempo, né? Ela nem a creche era um lugar de cuidado, a gente não tinha a compreensão de que a educação infantil era a primeira etapa da educação básica, né? Hoje já se tem. Então, esse processo seriado é muito influenciado pelo positivismo, né? A gente ainda percebe a predominância das ciências naturais e exatas nos currículos, né? Essas disciplinas como a matemática, né? A biologia, a química, a física, se a gente pega anos finais anos finais do ensino fundamental e ensino médio, a gente percebe uma predominância, né? De uma maior carga horária para essas áreas, né? Se a gente falar a partir da própria reforma, né, do ensino médio e a proposta que ainda não está finalizada de uma base nacional curricular comum, né, mas pós essa reforma a gente vê, né, um certo, vamos dizer assim, uma certa ênfase em outras áreas, né, e quase que um esquecimento da área das ciências humanas, né? Justamente com essa percepção de uma ciência positiva, o que é fazer ciência, né? Ainda hoje a gente tem muito essa visão, né, de que fazer ciência é trabalhar num laboratório, né, é lidar com tubos de ensaio, com microscópio, que o cientista é aquele que usa o jaleco branco, né, tem o cabelo grisalho, assim, tipo Einstein, né? Então a gente tem muito essa visão de uma ciência positivista, né? De uma ciência positiva, mais relacionada à área das ciências exatas e das ciências naturais, enquanto que as ciências humanas, elas também são consideradas uma ciência, né? Nas ciências humanas a gente também faz pesquisa, né? Então a gente poderia, né, se compreender enquanto cientista nesse sentido, né? Não esse cientista positivista, né? Mas um cientista porque faz pesquisa científica, né? Na filosofia a gente poderia dizer que a gente tem produção científica e a gente tem cientistas porque fazem pesquisa científica, né? Não cientistas no sentido de um cientista nesses moldes da ciência positiva, né? O que tem mudado aos poucos, né? A gente tem uma influência dessas mudanças, uma tentativa, pelo menos, de mudar algumas coisas na própria educação básica, né? Um exemplo recente foi o ensino médio politécnico, que tentou, né, trazer a questão da politecnia, que agora a gente vai falar da influência do pensamento pedagógico socialista, né? A gente pode compreender o ensino médio politécnico como uma iniciativa, né? Uma tentativa de implantação, vamos dizer assim, implantação entre aspas, desse pensamento pedagógico socialista que a gente vai falar agora. Então, esse movimento, né, ele vai surgir a partir do movimento popular, né, pela democratização do ensino, então, né, e a gente vai ter, então, alguns intelectuais que vão se comprometer com a causa popular, né, e com a transformação social. Tá? Então essa concepção socialista da educação, ela vai se opor à concepção burguesa, que, por exemplo, a gente tem lá no iluminismo, né, o pensamento para formar o pequeno burguês, né, no positivismo, então, né, que também visa a formação de uma elite, né, um movimento elitizado. E aqui a gente tem uma proposta, uma concepção de educação mais popular, para a causa popular, né? E que visa uma educação igual para todos, né? Então, não se trata tanto de, vamos dizer assim, de eliminar esse ideal de formação burguesa, né?
mas de permitir o acesso das classes populares a uma educação que deveria ser igual para todos, né? Então, a gente vai ter muito uma relação, né, muito forte com a questão da educação apolítica, né, que a gente já tinha lá no pensamento do Platão, que nós falamos, né, da importância da educação para a formação do cidadão, para a atuação na polis, né, e isso a gente também tem muito forte no pensamento pedagógico socialista, né, que vai ser muito influenciado por Thomas More, né, que é o primeiro a fazer uma crítica e escrever o livro Utopia, né, onde ele fala da necessidade da abolição da propriedade privada, a redução da jornada de trabalho, né, para 6 horas diárias e uma educação laica, né, e uma coeducação, né, uma educação mais cooperativa, vamos dizer assim. A gente vai ter outros nomes fortes, né, na educação, no pensamento pedagógico socialista, né, mas entre eles, com certeza, né, a gente vai ter um dos grandes expoentes, então, é a influência do pensamento do Marx, né, nessa concepção de uma educação pública socialista, né, que vai ser muito a partir do que ele tratou muito pontualmente nas suas obras, como eu já falei. E a gente vai ter um dos nomes que no próprio livro do Gadotti vocês têm, né, que é o Pistrac, né, que vai tratar dessas questões, né, e vai fazer uma crítica, né, à questão da problemática educativa que vai ser colocada de forma ocasional e fragmentária no pensamento do Marx, do próprio Engels, né, alguns textos que eles escrevem juntos, mas sempre com relação a a crítica às relações sociais e das linhas mestras de modificação. Então, assim, e o Strack, então, ele vai se apropriar dessas críticas, né, dessas coisas que foram colocadas ocasionalmente para pensar, né, então, essa educação pública e gratuita e igualitária, vamos dizer assim, né, igual para todos. Então, vocês têm lá no livro do Gadotti alguns princípios, né, do Marx sobre a educação. Então, ainda como expoentes, vamos dizer assim, do pensamento pedagógico socialista, a gente tem o livro do Gadotti, né, traz esses nomes e alguns e um pouco de forma introdutória o que cada um deles defendia, né. A gente tem o Gramsci, né, o Manacorda, o Makarenko e o Vygotsky, que vão ser influenciados então pelo pensamento do Marx, né, por essa teoria marxiana, e que vão se inscrever, vamos dizer assim, nesse pensamento pedagógico socialista, né, nessa influência marxista, né. Estes, vamos dizer assim, seriam marxistas, né, porque leram esses princípios, essa teoria do Marx, e a partir disso interpretaram e estabeleceram então algumas questões para a educação, como por exemplo o próprio Gramsci, né, o princípio educativo. Para o Gramsci, o princípio educativo é o trabalho, né, que ele vai tratar e vai fazer críticas ao Rousseau, por exemplo, a questão da natureza, né? Ele escreve lá nos cadernos do cárcere, falando sobre a questão da educação de uma criança, e ele diz que é semelhante a você fazer uma plantação, você coloca sementes, né,
por exemplo, num pote e deixa de acordo com a natureza, né? E não rega, não coloca no sol, não faz nada para ver o que acontece. E na outra você cuida, você rega, você cuida dessa semente para ver se ela vai crescer. Então ele está de certa forma fazendo uma crítica ao Rousseau, né, que pensa nessa educação mais centrada na questão da natureza, no primeiro momento, nos primeiros momentos que a criança tem que estar mais livre e tudo mais, né? Mas de forma bem geral, assim, a gente falando, e ele vai centrar muito na questão do trabalho. O próprio Marx vai defender o trabalho infantil, vocês podem ver no texto do Gadotti. Claro que é um trabalho infantil produtivo, de acordo com Marx, né, que não é essa exploração do trabalho infantil, né, numa sociedade capitalista. Tá? E isso vai influenciar principalmente o Macarenko, né, o pensamento pedagógico do Macarenko vai sofrer influência do movimento da Escola Nova, né, que vocês têm lá também no livro do Gadotti, sobre o movimento, falando, né, sobre esse movimento da Escola Nova, né, que é um movimento que vai acontecer na primeira metade do século XX, né, e que vai buscar uma renovação do ensino, né, muito influenciado pela democracia liberal, né. Então vai pensar a educação como um elemento, como talvez o único, um elemento exclusivo, né, que tem a exclusividade e a possibilidade eficaz, né, de estabelecer uma sociedade democrática, então, né. E vocês têm acesso a isso, infelizmente o nosso tempo não permite a gente explorar todos, mas na apostila, por exemplo, que a professora Kelly Valeirão elaborou, né, que é a professora responsável por essa disciplina, né, a gente tem um capítulo onde ela fala da influência por exemplo, desse pensamento e desse movimento pedagógico, né, da Escola Nova, do John Dewey, né, onde ela vai falar da questão do pragmatismo, né. O John Dewey, ele é considerado, né, o educador das operações, né, manuais, porque ele enfatizava a importância da experiência, né, de que a educação ela tinha que ser pragmática, mas ela não, tinha que educar para o trabalho, mas ele não problematiza a questão da classe social, nem a questão da consciência de classe, que o Marx vai trazer, que também está lá no capítulo, vocês podem ver, né, lá no livro do Gadotti. Na nossa próxima videoaula a gente vai retomar essas questões, né, e vai também tratar do pensamento fenomenológico existencialista. Então, é importante a gente perceber, né, essas mudanças, e eu acho que o livro do Gadotti ele nos permite perceber até que ponto essas teorias se aproximam, até que ponto elas se distanciam, né, e daí agora eu vou falar um pouco para você sobre a nossa avaliação, né, sobre o nosso seminário, né, que constitui a avaliação da disciplina, e vai nesse sentido de perceber justamente de ter essa compreensão das diferentes propostas pedagógicas, né, que essas teorias trazem. Por quê? E a proposta do seminário, vocês já têm acesso ao módulo, né, específico do seminário, onde a gente tem um fórum para vocês colocarem as dúvidas, né, sobre como que vai funcionar, mas vocês têm também nesse módulo as informações, né, nesse módulo do seminário, as informações de como, né, esse seminário foi pensado, como que ele se organiza. Então, além de seminário, né, além de uma proposta de seminário, ele também é uma proposta já de uma inserção de vocês
vamos dizer assim, nesse campo que é a licenciatura, que é a docência, né? A gente procurou dentro da disciplina articular essas duas coisas. Se a produção, a elaboração, a apresentação de um seminário, ela está relacionada à questão da pesquisa e do bacharelado, né? A gente tem também a questão de uma elaboração, de uma proposta pedagógica, de uma aula, que também é uma atividade, vamos dizer assim, não específica da licenciatura, né? Porque quem faz o bacharelado poderá também ser professor, né? Embora no ensino superior, e provavelmente tenha necessidade de aprender, né? Também a montar um plano de aula, a dar uma aula, mas isso é algo específico que a licenciatura precisa formar nesse acadêmico, né? Ou nessa acadêmica, que no caso são vocês. Então vocês precisam, a nossa disciplina, a proposta da avaliação é que vocês compreendam o que é um seminário, consigam apresentar um seminário, né? Claro que considerando o contexto que vocês estão no primeiro semestre, as questões todas nós vamos levar em conta e fazerem o primeiro movimento, que é de pensar uma proposta pedagógica, uma aula, tá? Então, o seminário, ele é no sentido, vocês vão, como vocês têm nas orientações, vocês vão escolher um dos temas transversais, né? Então a gente tem lá no PCN, né, nos parâmetros curriculares nacionais, alguns temas transversais, que são temas, lá a gente tem um material que foi elaborado a partir do PCN, explicando a questão da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade, mas esses temas transversais são temas que deveriam perpassar toda a grade curricular, né, da educação, então eles deveriam ser trabalhados em todas as disciplinas, né, e vamos dizer assim, de certa forma em nenhuma especificamente, porque não caberia a designar esses temas transversais para uma ou outra disciplina, né? Eles devem ser trabalhados, como o próprio nome diz, de forma transversal, então por todas as disciplinas. Então, a nossa proposta é que vocês escolham um tema transversal, né, dentro do que vocês têm, né? Eu acredito que os tutores e as tutoras presenciais vão nos auxiliar nesse sentido de repente fazer o sorteio, né? Porque vai ser em grupo, né? Grupo de 6 integrantes, então vocês vão pegar um dos temas transversais, que provavelmente vai ser sorteado. Vamos escolher uma das teorias pedagógicas que a gente está trabalhando dentro da disciplina, pode ser alguma que nós trabalhamos, pode ser alguma que nós não trabalhamos e que vocês têm lá no livro do Gadotti, daí fica a critério de vocês, mas vocês vão escolher uma dessas teorias. Então, a partir do momento que vocês escolheram a teoria, né, vocês têm que conseguir se apropriar dessa teoria de forma a perceber como que esse teórico, enfim, compreendia que se dava a educação, de qual a finalidade, qual é a proposta, né? Por exemplo, que eu pegue o John Dewey, né? que fala da questão das operações manuais, né? Da importância do pragmatismo, né? De questões práticas, de ação, né? Então, daí você escolhe o John Dewey, por exemplo, escolhe um dos temas transversais. Bom, então eu tenho que pensar uma proposta de aula, né, a partir dessa teoria. Como que seria uma aula pensada a partir dessa concepção pedagógica, né, fundamentada nessa teoria filosófica e pedagógica? Então, aí vocês estão livres, né, para pensar uma proposta de aula. Tem um modelo lá do plano de aula, a gente compreende que é o primeiro plano de aula, que vocês ainda não fizeram isso, que não pensaram uma aula, né, que vocês ainda nem tiveram a disciplina de didática, mas é essa proposta mesmo inicialmente, que vocês já se apropriem de alguns termos, já consigam
e se familiarizando, por exemplo, que uma aula precisa ter objetivo geral, objetivos específicos, que eu preciso pensar os momentos da aula, que eu tenho que pensar quais habilidades e competências eu vou desenvolver nos meus alunos a partir dessa aula. Então, e o seminário ele consiste na apresentação de qual teoria fundamenta a proposta de vocês, né? E que vocês apresentem então essa proposta que vai ser embasada nessa teoria. Então eu não posso, por exemplo, pegar o John Dewey, né, que é mais voltado para a questão do pragmatismo, de que os saberes eles têm que ser aplicáveis para o aluno, que ele tem que ter uma aplicabilidade, né, e pegar o tema transversal e propor, por exemplo, que o aluno leia o conceito e copie. Tá? Bom, por quê? Porque isso não está, de certa forma, sendo algo pragmático, né? Qual a aplicabilidade para o aluno desse conceito que ele vai copiar, né? Como que ele vai se apropriar disso? Bom, o John Dewey diz que é por meio das operações manuais. Então, eu preciso pensar alguma atividade em que o aluno vá operar de alguma forma, né, com esse conceito, alguma proposta que ele faça, alguma interação, né, para que de fato essa proposta esteja embasada nessa teoria. Um exemplo é também um outro pensador que a gente viu, né, de forma um pouco, vamos dizer assim, sintética, mas o Locke, né, que compreende que nós somos tábulas rasas, né, ou uma folha em branco, que o aluno é uma folha em branco, na qual as experiências, e o professor vai propiciar experiências, né, empíricas, então, através dos sentidos, né, sensoriais, para que ele adquira o conhecimento. Bom, daí, se eu vou pensar uma proposta pedagógica a partir do John Locke, né, um dos momentos da aula que a gente tem, vamos dizer assim, clássico, de fazer problematizações para os alunos e pedir que eles falem, né, por exemplo, o que eles compreendem por ética, né, que é um tema transversal. O que vocês compreendem por ética? Bom, quando eu faço essa pergunta, eu pressuponho que o aluno tenha algum conhecimento sobre ética, mas segundo John Locke, ele não tem, né? Então, eu não posso tentar trabalhar a partir dos conhecimentos prévios do aluno, né? Vamos dizer assim, seria de certa forma, vamos dizer assim, não seria possível, né, nesse sentido. Claro que a gente vai compreender, aí vocês podem me dizer, mas esse aluno ele já não é uma folha em branco porque ele chegou aqui, ele chegou na escola, ele já está lá no ensino médio, professora. Bom, lá no plano diz qual o nível, né, para qual nível a aula foi pensada, né, quando vocês vão escrever lá no plano de aula, né, um dos campos do plano de aula é que vocês digam para qual é o ano, né, qual é a turma, qual é a faixa etária, né. Claro que são fictícios, né, é uma aula hipotética que vocês vão criar, então vocês vão pensar ela adequada, sei lá, para a educação infantil, para os anos iniciais, para os anos finais, para o ensino médio, né. O foco do nosso curso é formar, né, professores e professoras para atuarem no ensino médio. Mas nessa primeira proposta, que é um primeiro movimento, né, a gente até não escolheu nenhum conteúdo específico da filosofia, justamente por compreender que é um primeiro movimento, então, que talvez os temas transversais vocês pudessem abordar de forma, vamos dizer assim, mais multidisciplinar, o que facilitaria, né? Que a gente considerou que talvez, né, a gente enquanto equipe docente, que talvez algo mais específico, por exemplo, que a gente colocasse que tinha que abordar a ética a partir da filosofia, né, poderia ainda, vamos dizer assim, deixá-los, né, e deixá-las mais preocupados com relação a isso. Então a gente
não está avaliando isso, né? A gente vai avaliar justamente se essa proposta que vocês estão apresentando, ela está de acordo com a teoria que vocês se propõem. Tá? E compreendendo esse momento, né, que é um primeiro semestre, que vocês estão fazendo um primeiro movimento de apresentar, de elaborar, né, de planejar e de apresentar um seminário, é um primeiro momento também de pensar um plano de aula, de montar uma proposta pedagógica, né? Então, a gente vai considerar tudo isso, né, na avaliação. Vocês também têm lá no módulo disponível, né, um instrumento de avaliação que a gente vai usar no seminário, também para vocês terem claro algumas coisas que a gente vai considerar, né, no momento da apresentação. Como eu já disse para vocês, essa apresentação, a gente ainda não tem a possibilidade de dizer se ela será virtual, né, se ela será online ou se ela será presencial, né. A gente espera que seja possível uma apresentação do seminário presencial, né, mas que vocês considerem esses critérios, porque os critérios serão os mesmos, independente se é presencial ou se é virtual, se vai ser por web ou se vai ser presencialmente que a gente vai assistir as apresentações de vocês. Então, lá no plano de aula a gente tem vários itens, né, que ele é um plano de aula completo, tá? A gente optou por... Inicialmente a gente pensou talvez que pudesse ser só uma justificativa e os objetivos, depois a gente entendeu que o melhor era que vocês tivessem um contato já desde o primeiro semestre com o que é um plano de aula, tá? Porque vai chegar lá no final do curso, vocês vão para estágio, né? E vocês vão, um dos objetivos é que vocês saibam preparar, né, uma aula, ministrá-la, obviamente, né? Mas que também saibam elaborar um plano de aula. Tá? Então a gente já trouxe ele no formato adequado, né, dentro do que é proposto no próprio curso. Tá? Então ele vai trazer a questão dos dados de identificação, que ali os professores, né, nesse caso são vocês, os membros do grupo. Né? Uma escola, pode ser uma escola fictícia, pode ser uma escola que vocês conhecem, enfim, né? Daí, disciplina, quais as disciplinas que vão trabalhar esse tema transversal, né? Para qual disciplina vocês estão pensando? É para a disciplina de filosofia? Não, é para a área das ciências humanas. Bom, então aí entra filosofia, história, geografia e sociologia. Né? E daí eu vou ter que trabalhar conteúdos dessas três disciplinas, né? Pensando na área. Enfim, isso a gente deixou aberto para que vocês pensem, para que vocês no grupo decidam. Tá? O tema, então, né, dizer qual o tema que vai ser desenvolvido na aula, né? Uma justificativa, né, então, qual é a relevância desse tema, né, para a sociedade e para os estudantes, né, aí os alunos hipotéticos que vocês terão nessa aula, né, e então contextualizar qual a importância, né, do que vai ser estudado. Nisso consiste a justificativa. O objetivo geral, então, né, é uma descrição clara e, como o próprio nome já diz, né, objetiva, né, do que vai alcançar, do que pretende alcançar como resultado da aula. Tá? Então, é importante compreender que os objetivos de uma aula, eles são sempre para os alunos, né? Dos alunos e para os alunos. Então, lá no objetivo eu não posso colocar assim, explicar o tema transversal ética. Tá, mas é isso que eu quero que os meus alunos consigam depois da minha aula? Que eles sejam capazes de explicar esse tema transversal? Bom, daí ele é um objetivo. Agora, se não, né, eu não posso pedir que eles colocar lá como objetivo algo que eu, enquanto professor, enquanto docente, vou fazer, né? O objetivo é sempre para os alunos, então são coisas que os alunos serão capazes de fazer a partir da minha aula, né? Então é interessante ter em mente, assim, após a minha aula, os alunos serão capazes de explicar o que é ética, por exemplo.
pode ser um objetivo, né? Então lá no plano vocês têm todas essas orientações e no fórum vocês podem estar colocando as dúvidas. Então, daí a gente tem o objetivo geral, então ele é mais amplo, né? Vamos dizer assim, é o que eu pretendo com toda a aula, né? Hoje em dia, as didáticas contemporâneas, vamos dizer, elas já não separam mais objetivos o objetivo geral dos específicos, né? Mas eu, particularmente, enquanto professora, né, enquanto alguém que também planeja aula, eu gosto de pensar em objetivo geral e específicos, né, porque me parece que os específicos eles me ajudam a pensar cada momento da aula, porque cada objetivo específico ele tem que ser contemplado num momento lá da aula, que vocês depois vão informar lá nos procedimentos e desenvolvimento da aula. Então, os objetivos, eles sempre começam com o verbo, né? Lá na orientação, no modelo do plano de aula, vocês têm isso explicado, né? Que sempre tem que começar por um verbo, né? Descrever, compreender, relacionar, né? E sempre no modo indicativo, né? Então, tem lá também a explicação, né? De quais conhecimentos, né? E quais os tipos de objetivo, né? O objetivo pode ser operacional, observável, né? E sempre pensado, então, do aluno para o aluno, tá? Então, é o que o meu aluno vai ser capaz de fazer a partir da minha aula. Tá? O conteúdo, então, né? É o que vai ser trabalhado nessa aula, né? Se eu vou trabalhar, por exemplo, de forma interdisciplinar dentro da área das ciências humanas, bom, eu vou ter conteúdos lá da sociologia, vou ter conteúdos da filosofia, conteúdos da história, da geografia, né? Esses conteúdos eu vou listá-los ali no conteúdo, né? No item 6. A metodologia, então, eu tenho que explicar qual é a metodologia para essa aula, tá? A metodologia, ela é diferente da epistemologia, tá? A compreensão epistemológica que eu tenho de como se dá o conhecimento, né, como que o meu aluno aprende, como que eu devo ensinar para o meu aluno aprender, isso é o embasamento teórico lá da concepção pedagógica que vocês vão escolher. Isso é epistemologia. Tá? A metodologia, ela pode variar de uma aula para outra. Tá? Por exemplo, eu posso nessa aula escolher que a exposição, que vai ser uma aula expositiva e dialogada. Essa é uma metodologia que eu vou utilizar. Tá? Na próxima aula eu posso fazer de forma diferente, eu posso escolher um outro tipo de metodologia. Tá? Então ela não é fixa, eu posso fazer de uma forma numa aula, na próxima eu posso tentar fazer diferente, se eu achei que não deu certo, ou se funcionou, mas eu quero que de repente funcione melhor, eu posso ir trocando, mudando essas metodologias. Lá no item procedimentos e desenvolvimento é onde eu penso cada momento da aula. No primeiro momento a gente vai fazer uma sondagem com os alunos, o que é que eles entendem por ética. Daí eu vou descrever isso lá, esse é o primeiro momento. Lembrando que cada momento tem que contemplar os objetivos específicos lá que vocês colocaram, né? Como objetivo específico. Então eu tenho que ter um momento. Para cada objetivo específico, eu tenho que ter um momento da aula que eu vou dar conta daquele objetivo. A avaliação, então. Toda a aula tem avaliação, tá? A gente não pode pensar a avaliação somente enquanto um instrumento, né? Então toda aula tem que ter prova, professora. Não. Toda aula tem que ter atividade. Não. Né? Mas eu tenho que avaliar o meu aluno de forma processual, né? Continuamente. Então, aquela aula ela tem avaliação, essa avaliação pode ser simplesmente a partir da participação dos alunos em aula, né? Pode ser a partir de um instrumento de avaliação. Eu dei algumas questões, né? Eu dou um questionário para os alunos responder. Bom, daí é a partir desse instrumento, né? Mas eu tenho que ter algum tipo de avaliação para a aula, porque é a avaliação da aula, não da disciplina, né? Em algumas aulas eu vou ter a avaliação da disciplina, por exemplo, eu tenho a prova, né, da disciplina.
ou no nosso caso, né, o seminário, ele é o nosso instrumento de avaliação da nossa disciplina. Mas como que a gente avalia cada aula? Bom, a partir da participação nos fóruns, a partir da realização da atividade, né? Cada videoaula a gente tem a avaliação, vamos dizer assim, progressiva do aluno. A avaliação não só no sentido de atribuir nota, tá? A avaliação é no sentido de percepção, se o aluno está aprendendo, se nós estamos conseguindo com que o aluno compreenda o que está sendo trabalhado. Ela nem sempre ela tem que ser quantitativa, né? Ela pode ser qualitativa. Então, eu não preciso dar um número, atribuir um valor, né, um conceito para a participação do aluno. Tanto é verdade que as nossas atividades, por exemplo, dentro da disciplina, elas não valem nota. Né? As participações nos fóruns não valem nota, mas elas nos ajudam a perceber quais as dificuldades que vocês estão tendo com relação ao conteúdo. Tá? Então, o outro item são os recursos didáticos, então tudo que eu vou precisar para desenvolver essa minha aula, eu tenho que colocar lá, desde o quadro, o giz, canetão, enfim, o que eu precisar para dar essa aula, eu coloco lá nos recursos. E as referências são as bibliografias que eu acessei, né? As bibliografias, os livros que eu utilizei como referência para a aula. Tá? Então, o fórum ele fica aberto para que vocês coloquem as dúvidas, né? As dificuldades que tiverem e para que já vão se preparando para esse momento do seminário. Então, é isso.